Era 17 de dezembro de 2017, na cidade de Serrinha, Bahia. Um caso intrigante e misterioso aconteceu. O nome da jovem protagonista é Daiane Reis Mota, 25 anos, plena de expectativa e aguardando sua filha para 18 de dezembro. Seu parceiro, Adilson Prado Lima Júnior, também com 25 anos. Aquele sábado começou com promessas de alegria. Ela, estudante de nutrição, prestes a completar 9 meses de gestação, trabalhava em um pequeno consultório local. Ele, funcionário de oficina mecânica, mantinha uma rotina simples. Nesse dia, ambos saíram para compras, o que parecia um gesto comum, mas somente ele retornou aos 33 minutos depois das 14 horas. Começa ali o enigma que confunde a comunidade em meio aos preparativos para o grande dia. Desde novembro, Daiane planejava o nascimento da filha, ansiosa para reencontrar a família. Ela era muito querida. Sua prima Michele a descreveu como irmã, mencionando a dedicação ao primeiro filho de um relacionamento anterior. Adilson, aparentemente parceiro amoroso, mostrou-se prestativo, ajudou nas buscas quando ela não voltou para casa. Respirava a coerência inicial. À noite, os parentes percorreram ruas e hospitais. Ele permaneceu junto, ofereceu dinheiro a um amigo para buscar informações, traçou o retrato de um homem aflito. Mas houve um deslize. O paradeiro do celular de Daiane permaneceu em casa. A prima registrou isso no rastreador e o tom paternal se alterou. Tensão se espalhou. Poucas horas depois surgem as primeiras falhas na narrativa dele. Contradições começam a jorrar e o cenário começa a mudar. Agora me diga, o comportamento dele te convenceu ou levantou dúvidas? Compartilhe sua teoria. No dia seguinte, a polícia intensifica as buscas. Câmeras de segurança indicam. O veículo de Adilson entra sozinho de volta no povoado às 14h33 daquele sábado. 2 dias antes do parto, 2 vidas estavam prestes a mudar, sem saber o choque que se aproximava. A carícia do mistério cresce. Adilson levava consigo algo que ninguém esperava. O uso de rastreador e sistemas eletrônicos começou a virar o jogo. Aquele homem prestativo que ligava para todos em busca de notícias apresentava uma narrativa com falhas graves. A polícia o interroga, busca evidências. O clima, antes tenso e comovido, começa a ganhar tons de desconfiança. A segunda-feira amanheceu sem respostas. Às 6h30 da manhã, um vaqueiro que passava por uma estrada de terra na zona rural de Serrinha notou algo incomum próximo a uma cerca. Ao se aproximar, confirmou o pior. A jovem grávida, desaparecida há 2 dias, havia sido deixada ali. A cena era desoladora. As autoridades foram acionadas e a notícia correu como um raio. A cidade parou. A comoção se espalhou pelas redes sociais e rádios locais. Daiane, que estava a poucas horas de dar à luz, agora era centro de uma investigação intensa e delicada. O que parecia um desaparecimento ganhou contornos ainda mais sombrios. No mesmo momento, Adilson foi conduzido à delegacia para prestar novo depoimento. Com as provas e as imagens em mãos, os investigadores começaram a cruzar horários e trajetos. O carro dele, segundo as câmeras, passou por um local isolado próximo ao sítio onde Daiane foi encontrada. A versão dele sobre os últimos momentos da jovem já não se sustentava. Ele afirmava que tinham se separado para fazer compras, mas não soube dizer onde exatamente ela teria ido. Sem registros, sem testemunhas, e com o rastreador do celular revelando outro trajeto. A situação dele começou a se complicar. Durante o depoimento, pressionado, Adilson desabou. Em uma reviravolta inesperada, ele confessou tudo. Disse que os dois discutiram dentro do carro. O motivo? Ele não aceitava a escolha do sobrenome da criança. Daiane queria registrar a filha apenas com o sobrenome dela. Ele, por outro lado, exigia que tivesse seu nome. O clima teria esquentado, e diante de um impulso, a tragédia aconteceu. O relato caiu como um peso sobre todos os presentes. Amigos, parentes e até mesmo os policiais ficaram em choque. O homem que até então parecia apenas angustiado, agora revelava um enredo que ninguém imaginava. Com a confissão nas mãos, os investigadores aprofundaram a análise dos detalhes. Adilson revelou que, durante a discussão dentro do veículo, perdeu o controle emocional. Ele dirigiu por uma estrada de terra até um local ermo, distante da área urbana de Serrinha. A versão dele era marcada por pausas, hesitações e tentativas de justificar o injustificável. Disse que não planejou nada, que tudo teria sido impensado, consequência de uma discussão rápida. No entanto, os fatos apontavam outra direção. Ele levou Daiane até um ponto isolado. Em um dia chuvoso, em que pouco trânsito passava, a polícia enxergava premeditação onde ele alegava impulso. Enquanto isso, a cidade vivia um luto coletivo. As redes sociais se encheram de homenagens. Daiane era descrita como uma mulher tranquila, dedicada aos estudos e à família. Desde cedo foi batalhadora. Nascida e criada em Serrinha, era filha única de uma senhora simples, que sempre sonhou ver a filha formada. Trabalhava como auxiliar de consultório e sonhava abrir sua própria clínica de nutrição. O bebê que esperava era motivo de festa. A família havia preparado o quarto da criança com cuidado e carinho. A mãe dela, em depoimento emocionado, contou que Daiane já tinha separado as roupinhas para levar à maternidade no domingo. O choque aumentou quando exames confirmaram que a bebê estava saudável e próxima do nascimento. A história que começou com um desaparecimento virou símbolo de indignação em toda a Bahia. A comoção foi tamanha que vizinhos e moradores realizaram uma caminhada silenciosa pelas ruas da cidade, carregando faixas com o nome de Daiane e a frase
Justiça por 2 vidas interrompidas. A polícia, diante do impacto social do caso, acelerou o inquérito, e mais detalhes foram surgindo. Ao aprofundarem o histórico do relacionamento, os investigadores encontraram pontos obscuros. Adilson e Daiane viviam juntos, mas o relacionamento era instável. Familiares próximos contaram que os dois já haviam se separado algumas vezes. Em uma dessas ocasiões, ela chegou a voltar para a casa da mãe, dizendo que não estava sendo tratada com respeito. Apesar disso, Daiane decidiu dar mais uma chance ao pai de sua filha, tentando manter uma estrutura familiar. A reconciliação, no entanto, veio acompanhada de novas tensões. O motivo principal parecia ser o controle. Adilson demonstrava ciúmes e desconforto com a independência dela. Amigas próximas revelaram que nos últimos dias, Daiane parecia tensa. Uma delas contou que ela teria confidenciado estar pensando em se afastar novamente, mas queria esperar o nascimento da filha. Essa mesma amiga foi quem relatou à polícia que Daiane temia que Adilson não aceitasse ficar afastado da criança. Ela me disse: "Ele não quer deixar que eu decida sozinha sobre o nome da bebê." Parecia algo pequeno, mas ela estava nervosa, contou a testemunha. O clima entre os dois já era instável, mas ninguém imaginava que pudesse chegar a esse ponto. A polícia começou a investigar se ele agiu sozinho ou se havia cúmplices. O trajeto feito por ele, a ausência de câmeras no trecho de terra e o tempo exato entre o momento em que ela foi vista pela última vez e a volta dele levantaram suspeitas. Além disso, surgiram dúvidas sobre se a atitude dele não havia sido pensada com antecedência. Mas o ponto mais surpreendente veio alguns dias depois, quando o celular de Adilson foi periciado. A perícia técnica identificou buscas recentes no aparelho. Entre elas, um termo chamou a atenção: como apagar rastros de localização. A busca havia sido feita na véspera do desaparecimento. Isso mudou completamente a direção da investigação. Se está acompanhando até aqui, não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para mais histórias verídicas como esta. Essa pesquisa no celular muda tudo? Ou você acha que ele ainda pode estar escondendo algo maior? Escreva sua teoria abaixo. Com o resultado da perícia em mãos, os investigadores não tiveram mais dúvidas de que o caso envolvia um nível de premeditação maior do que se pensava. A pesquisa feita por Adilson no celular, um dia antes do desaparecimento de Daiane, indicava que ele estava preocupado em não deixar rastros. Também foram localizadas mensagens arquivadas em aplicativos de conversa, nas quais ele discutia com a companheira sobre o nome da filha, deixando claro seu descontentamento com a decisão de Daiane de registrar a criança apenas com o sobrenome dela. As mensagens tinham um tom ríspido e, em alguns momentos, agressivo. Esse novo cenário reforçou a hipótese de que Adilson não apenas agiu por impulso, como ele alegava, mas sim que vinha alimentando uma ideia por dias. E a gota d'água teria sido a confirmação, na manhã do sábado, de que o nome da criança não levaria seu sobrenome. A descoberta deixou os investigadores ainda mais desconfiados, e a promotoria decidiu incluir essas evidências no processo que se formava rapidamente contra ele. A confissão dele, que parecia resolver tudo, agora se transformava em apenas mais uma parte de uma história ainda mais profunda e obscura. Durante as investigações, a mãe de Daiane foi ouvida várias vezes. Em uma das declarações comovente, ela contou que a filha sempre quis proteger a família e que nunca revelou totalmente os problemas que enfrentava no relacionamento. Ela não queria preocupar a gente, dizia que estava tudo bem, que era só cansaço, disse ela. Essa fala reforçou o perfil de uma jovem que, mesmo diante de dificuldades, mantinha a esperança de que as coisas melhorariam. No entanto, a comunidade de Serrinha passou a pressionar ainda mais por justiça. Cartazes foram espalhados pelas ruas, e uma mobilização tomou conta da cidade. A comoção saiu dos limites do município e ganhou repercussão em todo o estado da Bahia, com o caso sendo noticiado nos principais veículos de comunicação. Após a comoção nacional, o Ministério Público da Bahia formalizou a acusação contra Adilson Prado Lima Júnior. A denúncia foi aceita pela Justiça com base nas provas técnicas, na confissão, nas mensagens encontradas no celular e nos depoimentos de familiares e amigos que desenharam um relacionamento conturbado. A defesa tentou alegar desequilíbrio emocional e impulso momentâneo, mas as investigações apontavam o contrário. Tempo, método e até buscas feitas na internet indicavam uma ação pensada. O que se via nos autos era um enredo com detalhes friamente executados. O julgamento foi marcado para o ano seguinte. O Tribunal do Júri em Serrinha atraiu a atenção de veículos de imprensa de todo o estado. Pessoas da comunidade se reuniram do lado de fora do fórum segurando faixas com o nome de Daiane e da filha que ela esperava. A sessão durou horas. Durante os depoimentos, a promotoria destacou os sinais de controle no relacionamento e as atitudes que evidenciavam premeditação. A defesa tentou argumentar que ele não havia planejado nada, mas o histórico de buscas no celular e o trajeto percorrido por ele naquela tarde foram cruciais. Adilson foi condenado por um conjunto de ações que, segundo a justiça, demonstravam sua responsabilidade direta no que aconteceu com Daiane. A sentença foi recebida com lágrimas e silêncio. A mãe de Daiane, em entrevista à saída do fórum, disse: "Nada vai trazer minha filha e minha neta de volta, mas agora posso dormir um pouco em paz, sabendo que a verdade apareceu." Mesmo após o julgamento, o caso de Daiane continuou sendo lembrado, como símbolo da importância da denúncia de comportamentos abusivos e da atenção aos sinais silenciosos que muitas vezes são ignorados por medo ou vergonha. Após ser condenado, Adilson Prado Lima Júnior foi transferido para uma unidade prisional na Bahia, onde cumpre pena em regime fechado. Desde então,
poucas informações foram divulgadas oficialmente sobre sua rotina dentro do presídio. O que se sabe é que ele não recebeu visitas frequentes após o julgamento. A maioria dos familiares se afastou completamente, tanto por vergonha quanto pela brutalidade dos fatos. A comunidade, por sua vez, permanece marcada pelo que aconteceu. Serrinha, que era uma cidade tranquila e acolhedora, passou a carregar em sua memória coletiva uma história que ainda ecoa em conversas discretas nas esquinas e nos corredores das escolas. A casa onde Daiane morava com Adilson foi esvaziada pouco tempo depois do ocorrido. Os móveis foram retirados pela família da jovem, que nunca mais pisou no local. A lembrança da filha e da neta é mantida por sua mãe, que guardou os objetos do enxoval preparado com tanto carinho. Segundo amigos próximos, ela nunca mais foi a mesma. Em entrevistas silenciosas, deixou claro que vive para manter viva a memória da filha. Em datas como o Dia das Mães e aniversários, vizinhos relatam que ela costuma colocar flores e acender velas no canto da sala, onde Daiane costumava sentar para conversar. Em 2019, 2 anos após o crime, uma ONG local realizou um evento em homenagem a mulheres que tiveram suas histórias interrompidas por situações semelhantes. O nome de Daiane foi o mais lembrado, e uma placa com seu nome e o da filha foi instalado em uma praça de Serrinha, como símbolo de resistência e luta por justiça. Desde então, seu caso passou a ser estudado em escolas da região como exemplo de alerta para relações que apresentam sinais de controle, isolamento e abuso emocional. O caso não foi esquecido. Pelo contrário, ele permanece como ferida e lição, lembrança e marco. Ainda hoje surgem postagens nas redes sociais com sua foto, acompanhadas de frases como "ela só queria ser mãe", ou "ela tinha planos", e alguém tirou isso dela. Pessoas que nunca conheceram se comovem com a história, pois ela poderia ter sido qualquer uma. Hoje o caso de Daiane Reis Mota segue vivo não apenas nas lembranças de sua família, mas também nos debates sobre proteção à mulher e prevenção de relacionamentos abusivos no Brasil. Após a repercussão nacional do ocorrido, movimentos sociais pressionaram autoridades locais a reforçarem políticas públicas voltadas à segurança de mulheres grávidas, especialmente em situações de vulnerabilidade dentro de relacionamentos íntimos. Embora Adilson Prado Lima Jr. tenha sido condenado, muitos ainda questionam se a justiça foi plena, já que o futuro de Daiane e da filha que ela esperava jamais poderá ser recuperado. A lei brasileira, ao longo dos últimos anos, passou a considerar com mais rigor os casos em que há agravantes como gravidez, dependência emocional e histórico de controle ou violência psicológica. O nome de Daiane é frequentemente lembrado em palestras e eventos sobre o tema, especialmente por ativistas baianos. É como se a memória dela silenciosa, mas firme ainda estivesse protegendo outras vidas. Adilson segue preso e até o momento não há registro de recursos aceitos pela justiça. Seu nome virou sinônimo de alerta, aquela história que começou com uma jovem cheia de sonhos e um futuro quase ao alcance das mãos. Terminou com uma cidade marcada para sempre. A ausência de Daiane, o vazio deixado por sua filha que não chegou a nascer, e o luto que ainda paira sobre sua família, são lembrados ano após ano. O tempo passou, mas a pergunta ainda paira no ar. O que leva alguém a destruir a vida de quem dizia amar? E será que tudo realmente veio à tona? Ou há partes dessa história que nunca saberemos? Deixe sua teoria nos comentários. Se essa história te tocou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe para que a história de Daiane nunca seja esquecida. Até a próxima e um abraço.